Graça e paz. Amém ou não amém? Igreja viva, vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Aliás, 6, querido, desculpa. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Meus queridos, nós ficamos assim, quando lemos a palavra de Deus, naquela santa expectativa do que Deus pode nos falar, compartilhar conosco, na riqueza dela, porque ela é rica e ela não tem um ensinamento único, ela tem um fundo histórico único, mas tem ensinamentos dos mais diversos que nós possamos imaginar, porque afinal de contas não é uma palavra de homens, mas uma palavra de Deus, é palavra de Deus. E refletindo nesse texto, queridos, eu pude me transportar para dentro dele, me ver dentro dele e ver que ele é verdadeiro, que ele se cumpre hoje, se cumpriu naquele tempo e se cumpre hoje, devocionalmente na nossa vida, se cumpre na minha vida, se cumpre na sua vida também,
São lições simplesmente extraordinárias, ricas, para o nosso viver diário, para a nossa sobrevivência global diária. Quando eu digo sobrevivência global, estou dizendo sobrevivência emocional, sobrevivência espiritual, sobrevivência física, econômica, financeira, tudo, porque diz respeito à fé, ao depósito da fé naquilo que se chama de palavra de Deus e não palavra de homens. Um dos primeiros ensinamentos aqui, queridos, que me fez impactar é que no meu deserto, Deus age com milagres. Mas o que primeiro precisamos entender é o que seria um deserto para nós. O nome já nos transporta para um entendimento imediato. Se é deserto, é um lugar desabitável e desabitado. Então não tem ninguém. Mas se eu estou no deserto, significa então logo que eu estou sozinho. E se eu estou sozinho, a sede eu vou passar sozinho, a fome eu vou passar sozinho, as minhas carências eu irei passar sozinho. Irei olhar por todos os lados, nas minhas limitações, e eu estarei sozinho. No meu sofrimento, eu estarei sozinho. E não me esqueço uma vez que alguém me ligou e falou, eu estou passando por isso. E ninguém me liga, ninguém me socorre, ninguém faz nada por mim. Aí eu disse para ele, meu querido, é porque é assim mesmo que é para ser. No deserto, nós só temos uma pessoa com a gente. Somente uma pessoa. E essa pessoa é o nosso mestre, é o nosso professor. E ele está nos ensinando. É por isso que não tem mais ninguém por perto, ninguém para nos socorrer. Todos somem, todos desaparecem. Deus mesmo quer que seja assim no nosso deserto. Mas, meus queridos, no nosso deserto, quando estamos diante das nossas mais claras e evidentes limitações em todas as áreas, é uma oportunidade extraordinária para Deus fazer um milagre maior. E eu sublinho a palavra maior aí, porque sobreviver no deserto já é um milagre. Então, sobreviver com algumas benécias outras é um milagre maior ainda. Eu fico pensando, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ali na fornalha de fogo, quem estava com eles ali? Quem mais estava com eles? Quem mais podia socorrê-los, ajudá-los de alguma forma? Quem? Apenas o mestre, apenas o professor deles, apenas o quarto homem, apenas o Senhor. E foi naquele deserto, naquela solidão deles, dentro daquela fornalha de fogo, que o Senhor fez um milagre maior. Sobreviver ali dentro já era um milagre. Escapar ileso foi um milagre maior ainda. No nosso deserto, nas nossas mais absolutas limitações, é a grande oportunidade que Deus tem para fazer um milagre maior. E por que não lembrar também de Daniel na cova dos leões,
Quem podia socorrer aquele homem ali? Que ser humano podia? Que autoridade podia? Porque o decreto já estava selado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não podia revogar, então nem a autoridade podia fazer qualquer coisa a favor de Daniel. Ele próprio nem pensar, porque ele não conseguiria jamais escapar ali por causa da própria disposição da caverna, oh meu Deus, da cova. Ela era abaulada por dentro, não podia escalar. Como? Força física dele contra os leões? Nem pensar, nem pensar. Quem foi que estava com ele naquele deserto, naquela solidão, naquele isolamento? Apenas o mestre, apenas quem estava ensinando para ele. Quem é que verdadeiramente tinha poder era o Senhor. Quem estava com a mulher do fluxo de sangue 12 anos? Só o Senhor, um deserto. Médico não podia fazer nada. Remédio nenhum podia fazer absolutamente nada. O dinheiro dela não serviu para nada. Mas quem estava com ela naquele deserto? O Senhor. No momento exato, o mestre dos mestres fez um milagre maior. Porque sobreviver vazando sangue durante 12 anos, debaixo do preconceito de uma sociedade da época, já era um milagre. E curá-la instantaneamente, então, um milagre maior ainda. Há momentos, queridos, que nós estamos assim, como o salmista: Senhor, por que te esqueceste de mim? O sentimento do salmista no Salmo 42 é como se o Senhor tivesse empreendido uma longa viagem e o tivesse abandonado ali e não o socorresse. Mas não, ele estava com o salmista ali ensinando. O Senhor não o abandonou. Foi o Senhor quem o restituiu, quem o salvou, quem o libertou daquela situação de deserto, naquele momento. Você já passou por uma situação de deserto? Se você não passou, você é um forte potencial a passar. Mas eu sou o servo de Deus. Todos esses que eu citei aqui eram servos de Deus também. Enquanto estivermos com os pés sobre essa terra, estamos sujeitos a passar por desertos na nossa vida. Em casa, trabalho, finanças, saúde, diversos aspectos. Às vezes o Senhor nos permite passar por desertos. Mas esse deserto é uma oportunidade que o Senhor tem para fazer um milagre ainda maior. Os discípulos, tarde da noite, empreendendo uma viagem de 8 quilômetros, águas turbulentas, ventos contrários, Jesus na praia ainda. Que vamos fazer? Que vamos fazer? Jesus aparece. Jesus não os abandonara. Jesus estava lá. Jesus socorreu. Jesus socorreu. Senhor, não se te dá que perecemos em outra circunstância, em outro momento. E Jesus vai, repreende o vento e o mar, tudo se torna em plena bonança. Noutra circunstância, os discípulos estavam tão se sentindo abandonados que Jesus pareceu para eles como um fantasma, tarde da noite, escuridão, medo.
Jesus estava lá. No deserto é a oportunidade que o Senhor tem para fazer um milagre ainda maior. Eu já passei por situações assim, queridos, que olhei por todos os lados e não vi a solução. Na realidade, eu já tinha como que, dentro de uma analogia de afogamento, já tinha me entregue, me desmaiado nas águas. E não diria inesperadamente, mas surpreendentemente, de repente, tudo está resolvido, plenamente resolvido, em todas as áreas. Como pode? Umas coisas assim muito interessantes. Essa semana eu tive até uma experiência assim, parece pequena, mas pela forma, nem foi tão pequena. Porque eu passei quase 15 dias com uma gripe muito forte. E na terça-feira passada, eu estava me sentindo muito ruim ao anoitecer, com ânsia de vômito, aquele mal-estar tão grande. E minha irmã que estava aqui, ia lá em casa, como foi com as duas amigas dela lá do Pará. E foi fazer um lanche lá, eu estava sentindo uma agonia tão grande que nem queria comer nada, nem ver comida na minha frente, aquela ânsia de vômito, muito mal-estar. De repente eu me vejo participando do lanche normalmente, e eu já estava instantaneamente curado, como estou curado até agora, até hoje. Eu falei, olha, ontem, naquela hora eu fui curado. Então não foi assim um processo de melhora, porque ela vinha assim, dava uma melhoradinha, aí piorava, melhoradinha, piorava. Domingo à noite eu estava até aqui, um pouco de melhora, segunda-feira caindo de novo. Mas foi assim, e eu tive convicção de que eu estava curado. Então, queridos, nas mínimas coisas o Senhor está conosco. No nosso deserto é a oportunidade que o Senhor tem para fazer um milagre maior. 5.000 homens no deserto. Nós não sabemos estimar quantas pessoas estavam lá no deserto com fome. Nós não sabemos. Alguns arriscam, porque a Bíblia fala de 5.000 homens. E homens aqui eram homens, não eram jovens e adolescentes, eram homens. Homens feitos, maduros. Mas ali não se contavam as mulheres, não se contavam os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, não se contavam. Então, imagina aí que esses 5.000 homens maduros, cada um com a sua esposa aí na cultura do tempo, da época, por baixo, 5 filhos cada um, 5.000 homens, 5.000 mulheres, 10.000 vezes 5, 50.000. Nós não sabemos estimar, mas arriscamos, todos com fome. E foi naquele deserto que Jesus fez um milagre maior. Qual é o seu deserto, meu querido? Qual é o seu deserto? Essas coisas da Bíblia, elas não existem apenas para um cunho histórico. É para o nosso ensinamento, para a nossa sobrevivência global, como eu disse. Mas essa sobrevivência, ela implica num fator chamado fé. Eu preciso crer que o mesmo Jesus do deserto
que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão tão grande. É o Jesus que está conosco e resolve as nossas situações de deserto. Precisamos crer nisso. O outro entendimento, queridos, que serve de lição para nós é o seguinte: nós queremos formar multidões para estarmos aos pés de Jesus, do lado de Jesus, por causa dele ou por causa do pão que ele oferece. Porque em determinado momento Jesus repreendeu as multidões, dizendo: olha, vocês estão querendo estar perto de mim, não por causa de mim, não por causa do poder que há em mim, mas por causa do pão que eu dou para vocês. Vocês não estão interessados na minha pessoa, mas no que eu posso dar para vocês, no que eu posso oferecer para vocês. Oh, meus queridos, como nós vivemos essa realidade hoje. Como nós vivemos essa realidade hoje. Eu conheço igrejas, queridos, que todo santo trabalho precisa ter um artista de fora, ou para pregar ou para cantar, mas precisa ter um atrativo extra. E isso nos machuca muito pela consciência cristã que nós temos a partir dos princípios da palavra de Deus. Eu estou na igreja por causa de quê ou por causa de quem? O Senhor faz milagres, sim. O Senhor nos abençoa, sim. Acabei de falar isso. Tem problema nisso? Não. Mas qual é a nossa motivação? A nossa motivação não pode ser o milagre, o pão, o que Ele pode fazer. Mas independentemente do que Ele venha a fazer, estamos motivados na pessoa dEle, porque Ele já é o tudo. Ele já é a salvação eterna, Ele já é caminho para dar direção, Ele já é água para sedentar a nossa sede, Ele já é pão para nos alimentar, Ele já é o tudo, já é vida para nos tirar desse estado depressivo, de tristeza, de abatimento, de falta de razão para viver. Ele já é o tudo. Qual é a nossa motivação? Tem que ser a pessoa dele. Eu vi recentemente um escândalo, que infelizmente escândalo se torna mais escândalo ainda, porque tem aqueles que se especializam nisso. E falando que aquela multidão que estava ali, não estava lá por causa de um político famoso que estava naquela reunião, mas por causa daquela cantora que estava lá. E eu fiquei, meu Deus, que coisa! Não é por causa do político, é por causa da cantora. Eles estão aqui para ver a cantora. Que coisa, que coisa! E o pior é que ele não estava falando mentira, estava falando a verdade. Qual é a nossa motivação? Jesus sabia, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele perscruta e conhece o nosso interior. Qual é a nossa motivação? Se nós convocarmos uma vigília para orarmos a noite inteira, quantos virão? E se nós convocássemos um vigilhão com vários cantores famosos,
quantas pessoas nós teríamos a noite inteira? A resposta fica para cada um de nós, queridos. Para cada um de nós. Qual é a grande motivação que nós temos para estarmos aqui hoje? Para estarmos sempre nas reuniões culticas, numa casa, no templo, seja onde for, qual a motivação? O que nos motiva, ou seja, o que nos alegra, o que nos empurra para estarmos lá, o que nos dá vontade de estar lá? O que é? Então Jesus fez uma grande repreensão aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês estão próximos de mim, não é por causa de mim, mas por causa do pão que eu ofereço para vocês. Agora, outra coisa interessante, queridos, é que quando os discípulos se viram naquele deserto, não apenas dentro de uma perspectiva geográfica, mas de situação, uma vez que era uma grande multidão com fome, e eles não tinham como alimentar aquele povo, aí os discípulos, se vendo diante dessa problemática, vai fazer o quê? Tentar se esquivar. Senhor, libera essa multidão para que cada um se vire. E vá nos vilarejos próximos e saiam por aí, se virem para arrumar comida. Em outras palavras, senão o problema vai ficar mais sério. Vai morrer todo mundo de fome. Aí Jesus disse: não, então faz o seguinte, dá vocês mesmos comida para eles. Mas o quê? Uma mixaria de dinheiro que a gente tem vai dar para alimentar uma multidão dessa? Quantos pães vocês têm aí? Vai lá, confira lá. Mas eles já sabiam e disseram: 5 pães e 2 peixes. Apenas isso. Então, traga aí. E aí fez aquilo que qualquer criança, de igreja ou não, já sabe. Multiplicou e alimentou aquela grande multidão. O que nós entendemos disso aí, queridos? Jesus se recusou liberar aquela multidão para que fosse embora. Isso nos traz uma lição extraordinária. Jesus não nos manda embora, não nos despede quando nós estamos passando por uma situação complicada e difícil. Jesus não lava as mãos em relação a nós. Ele não quer nos ver longe dele nos momentos difíceis, mas Ele quer que a gente seja próximo dEle em toda e qualquer situação. Até porque é Ele mesmo quem resolve as nossas situações adversas. Ele nos ama, não é só nos momentos favoráveis a nós não. Ele nos ama em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nas nossas adversidades também. Aí eu pergunto para vocês: quem nos ama desse jeito? Quem nos ama desse jeito? Qual o melhor amigo que nos ama desse jeito? Posso contar esses amigos em todos os dedos das mãos e dos pés? Ou vou parar no primeiro, segundo dedo? Quem nos ama desse jeito? Quem nos quer por perto na hora da adversidade? Às vezes eu ri. Essas brincadeiras que às vezes fazem nos momentos que a gente não está fazendo
Nada, momento lúdico, a gente pega o celular e vê, aí alguém liga para um senhorzinho e fala, tudo bem, o senhor sumiu, o senhor desligou o celular. Não, não foi que eu desliguei não, porque caiu. Eu queria que o senhor me prestasse um dinheiro, até amanhã. Ele disse, até amanhã, e desligou. Ou seja, tá tudo bem, mas na hora que eu preciso do dinheiro, ou de um socorro, de uma ajuda, até amanhã, tchau. Quantos nos querem por perto nos momentos de luta? Existem essas pessoas? Existem, mas quantos? Quantos? Não sei, cada um tem a sua resposta, mas só quero dizer uma coisa: Jesus é um desses. Se você não conseguiu lembrar de nenhum, pois lembre, Jesus é essa pessoa. Jesus é esse amigo. Não vai despedir a multidão, não. Não vamos mandar o povo embora, não. Vamos resolver essa questão. Deixa todo mundo aqui pertinho de mim. Tenho muita coisa ainda para falar, para ensinar. Vamos resolver a questão. Estou nessa com todos vocês. E fartou todo mundo de alimento, ao ponto de ainda sobrar muita coisa. 12 cestos de alimentos ainda. O Senhor não nos abençoa só com o mínimo suficiente. Ele nos abençoa com o que nós precisamos e ainda sobeja um pouco, deixa sobrar um pouco, para que tenhamos condições também de ajudar a outra. Nunca temos tão pouco ao ponto de não podermos socorrer ninguém, ajudar ninguém. Sempre o Senhor nos supre, sobejando, passando, sobrando. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu queria que em nome de Jesus Cristo, você colocasse diante do Senhor, qual é o seu deserto. Às vezes, e quase sempre é assim, às vezes é um deserto que só você sabe que está nele. Eu diria só uma coisa para você, meu querido. Deserto é passagem. Deserto não é moradia definitiva. Saiba disso. Saiba que é passageiro. Saiba que é transitório. Saiba que vai passar. Creia que vai passar. Creia nisso. Não queira morar no deserto. Creia que vai passar. Creia, olha a palavra fé. Creia que vai passar. Acredite nisso. Admita sim, porque o Senhor se agrada disso. Admita sim que está no deserto. Ainda que o seu deserto para mim nem seja deserto. Ainda que o meu deserto para você nem seja um deserto, mas acontece que é, porque sou eu quem conheço a minha realidade. Admita ou admitamos o nosso deserto, a nossa realidade, mas também creiamos que esse deserto é transitório, é passageiro. Acreditemos nisso. E acreditemos outra coisa. No nosso deserto, é uma grande oportunidade para o Senhor fazer um milagre
maior ainda. Creiamos nisso. Apresente ao Senhor esse deserto agora. E eu pediria que todos os intercessores, onde estivessem, levantassem as suas mãos assim, em direção à pessoa que está apresentando ao Senhor o seu deserto. Você não precisa saber quem é, mas o Senhor sabe. A direção não é física, ela é espiritual. E vamos orar agora. Deus, no nome de Jesus Cristo, aí está, Senhor, o teu filho, a tua filha, apresentando ao Senhor o deserto dela, dele, ou se apresentando ante o deserto. Deus, no nome de Jesus, olhe com olhar de misericórdia, de poder e de autoridade. Talvez esse querido irmão, querida irmã, nessa fome, nessa sede desértica, não tenha mais nada, o mínimo de 5 pães e 2 peixinhos, mas o Senhor tem poder para multiplicar sobejamente, bênçãos sobejas. Oh Pai, nós rogamos que o Senhor faça isso agora, no ato instantâneo, na vida do teu filho e da tua filha. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão direita para cima, assim, aberta, querido, e vai fechando assim. Diga: eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Agora aplauda ao Senhor. Glória a Deus.